Meu nome é José Jardim, sou presidente da ABRA, Associação Brasileira de Asmáticos de São Paulo, e hoje nós vamos conversar com vocês sobre a higiene ambiental. Isso é muito importante para que as pessoas que têm asma e rinite possam controlar o seu ambiente para diminuir o impacto que o ambiente pode ter sobre o desencadeamento de crises e a manutenção de rinite. E para isso, o nosso convidado é o Dr. Bernardo Kerstmann, um especialista na área, é o diretor do Departamento de Pediatria da ABRA São Paulo. Bernardo, nós sabemos, e se discute muito sobre os ácaros, que o ácaro é importante porque ele está na nossa casa, ele desencadeia crise, ele participa desse processo. Como é que nós podemos evitar o número, a população, ou diminuir o número de ácaros na nossa casa? E em que cômodo da casa que mais existe ácaro? O ácaro gosta de um ambiente mais quente e mais úmido, né? Então ele está muito presente dentro do quarto do asmático, né? Do indivíduo. E para que a gente evite isso, existem soluções, né, acaricidas, e você pode ter de uma forma mais simples vinagre branco e água passado em colchões, você também pode ajudar isso. E o importante é não levantar o ácaro dentro do ambiente, né? Então, evitar o uso de espanador, vassoura no ambiente, passar a limpeza do ambiente todo com pano úmido e sabão neutro, isso aí ajuda bastante. Encapar, tem capas impermeáveis ao ácaro que se usa em travesseiros e colchões, e isso ajuda muito, né, o contato que a gente deve ter com o ácaro, ou não ter o contato com o ácaro, né? Esses travesseiros e colchões antialérgicos, né, eles não existem, porque eles são antialérgicos até o momento que você começa a dormir neles. A partir do momento que você começa a dormir, já não são mais. Então é importante que você tenha um envelopamento, né? Você deve fechar completamente esses travesseiros e colchões, né, para você evitar o contato com o ácaro. E o importante do ácaro são as fezes do ácaro que você tem em acúmulo muito grande e que é o que causa realmente alergia no indivíduo. E você usou uma palavra interessante, porque é o que o leigo fala sempre, que essas capas são antialérgicas, ou travesseiro antialérgico. Antialérgico é o remédio, né? Eles são capas ou travesseiros que diminuem aquele estímulo alergênico, né? Claro. Mas é interessante, porque o leigo sempre fala que é uma capa antialérgica, né? Agora, essa capa antialérgica, ela impede o ácaro de entrar dentro do colchão, porque ela tem uma textura muito fina, né? Aparentemente é esse que é o mecanismo, né? Que impede... impede de você ter contato com o ácaro que está no colchão, né? Para ele sair. E animais em casa? Tem que haver restrição de ter animais em casa? E que animais que são importantes, que pode estar associado à asma e à rinite? Você deve evitar ter esses animais que a gente chama de animais de sangue quente, cachorro, gato, passarinho, hamster, coelho. Quer dizer, são animais que você pode ter dentro de casa, não é? E esses animais a gente deve evitar que o paciente tenha contato com eles. Tem indivíduos que têm uma alergia muito grande a esses animais, ao pelo do animal, a própria saliva, por exemplo, do gato, que é um fator desencadeante importante, né? E muitas vezes você já tem um animal dentro de casa e a gente sabe que um dos fatores desencadeantes importantes de crise é o fator emocional. E você afastando esse animal de uma criança ou de uma pessoa qualquer pode ser um fator desencadeante de crise. Então você deve evitar um contato muito importante com esse animal, quer dizer, evitar as áreas íntimas, evitar esse animal dentro do quarto do paciente, dentro da cama, dormindo junto com o paciente. Com isso daqui você vai evitar um contato maior. Se você não tiver animal, melhor continuar não tendo, né? E um dos fatores importantes e que a gente deve lembrar sempre é que muitas vezes você tem um gato dentro de casa e você tira o gato de dentro de casa, você leva ainda para acabar com os alérgenos, quer dizer, as substâncias que são agressivas ao paciente, 6 meses ainda depois que você tirou o animal de dentro de casa.
Então não adianta você tirar o animal e achar que você vai melhorar se você tiver alergia ao animal em seguida. Não, isto pode levar durante um período muito grande, né? E você nem percebe que isso daí melhorou ou vai melhorar, porque vai melhorar a longo prazo. Muito comum, e nós todos sabemos, os próprios asmáticos e riníticos sabem que os meses de inverno são os piores para ele. Uma das causas é que eles ficam mais tempo em ambientes fechados. Mas eles sempre comentam das roupas, que quando eles tiram a roupa de lã, que estava guardada durante aqueles meses, eles acabam espirrando, ele tem um tossezinha, tem um chiado. Qual o cuidado que essas pessoas que têm asma e rinite devem ter com as roupas de lã que estavam guardadas há meses nos armários? A pior época que tem, né, pelas próprias características da temperatura, é outono e inverno. Né? O inverno, que é onde você, teoricamente, tem as temperaturas mais frias, você vai usar essas roupas que são, a maioria delas de lã e tudo isso, e que ficam guardadas durante praticamente 11 meses do ano. Não é? Então, o ideal é você retirar essas, se você sabe que você vai usar, ou que você pode vir a usar essas roupas, retirar essas roupas um pouco antes desse período, colocar ao sol, não é, para arejar bem, lavar muitas vezes essas roupas antes disso, e isso aí vai ajudar bastante. Também é comum que se recomende, em vez de usar roupa de lã, que possa usar com material sintético. Esse é outra estratégia também? Outra possibilidade, né? Inclusive com cobertores, né, para dormir, que se use edredons, porque aí você tem uma quantidade maior de ácaro, não é? E isso é inclusive com essas crianças que têm esses fraldinhas, esses trapinhos que ficam carregando junto com a criança, junto muitas vezes com a chupeta, no nariz, arrastam pelo chão. Isso é uma fonte de ácaro importante, né? E é importante você fazer com que não tenha um contato importante com isso. E produtos de limpeza? Os adultos, ou por trabalho, por necessidade, eles têm contato com produtos de limpeza. Também parece ser um fator desencadeante, Muito. Não? Tem pessoas que têm crises importantes com esses fatores. Eu sempre brinco que aquele material de limpeza que tem aquele cheiro gostoso de limpo, nem pensar, né? Quer dizer, evitar esse tipo de material de limpeza, procurar, porque tem materiais no supermercado que são neutros, inodoros, e isso se você procura, você acaba encontrando. Ou simplesmente água e sabão neutro, que é muito bom para você ter uma boa limpeza de casa. E quanto a perfumes? As pessoas que têm asma e rinite podem usar perfumes? Ou tem alguns perfumes que são mais desencadeantes? Então, isso é uma característica individual, né? Quer dizer, claro que você tem odores fortes, então pode ser qualquer um, tanto material de limpeza como perfume, mas você tem o paciente que é asmático e desencadeia a sua asma com um tipo de perfume e não com outro. Então a gente vê muito ele falando, este perfume eu posso usar, que ele para mim não tem problema nenhum, mas aquele outro não. Então isso é uma característica individual. A princípio você deve evitar que tenha contato com qualquer odor mais forte. Desodorante, perfumes, qualquer essas águas de colônia. Qualquer um deles. Mas você falou uma coisa que é importante, isso é individual. Quer dizer, ele vai procurar saber qual é o perfume, qual desodorante, ou qual água de colônia que ele pode usar e aquela que ele deve evitar. Normalmente você acaba descobrindo logo aquilo que você não pode usar. Porque você vai ter sintoma quando você usar aquilo. E esses produtos são os mesmos que desencadeiam crise de asma e rinite? São os mesmos. Né? Muitas vezes é muito mais frequente o desencadeamento de crise de rinite por causa de odores fortes do que da própria asma. Né? Existe algum modo que, ao desencadear, como você disse, ele está tendo sintoma de rinite, ele pode antecipar que é possível que ele venha a ter crise de asma e tome alguma atitude? Sim, se o próprio paciente já acaba se conhecendo. Muitas vezes você até pode ter algum mecanismo, né, de algum aparelho que pode até te mostrar que você está diminuindo ou está tendo um processo inflamatório no brônquio e que está diminuindo o seu calibre do brônquio por onde o ar está tendo que passar e que você pode entrar numa crise. Mas se você usar muitas vezes, começar a espirrar muito, começar a apresentar um quadro de coceira muito no nariz, às vezes acompanhado de coceira no olho também e tudo, e se você utilizar muitas vezes um broncodilatador
preventivamente, você pode evitar a sua crise. Bernardo, e quanto ao quarto, quais são os cuidados que nós devemos ter com o quarto de quem tem asma ou tem rinite? É muito importante você evitar prateleiras, bichos de pelúcia, coleção de latinha, livros, tudo que fica em cima de um móvel, que não dá para você tirar todo dia para limpar, acumula poeira. Não é? Cortinas de pano, o ideal seria que você tivesse painéis plastificados, que você possa passar pano úmido, persianas de plástico ou de metal, que você possa passar pano úmido também. Nós já falamos sobre as capas em travesseiros, colchões, evitar animais dentro de casa, como nós já vimos também, principalmente em áreas íntimas, né? Plantas dentro de casa, as plantas acumulam poeira, xaxim acumula poeira, mofo, e fumaça de cigarro, claro, né? Quer dizer, a gente deve evitar que um fumante passe do lado de fora da porta de casa, quanto mais entrar para dentro de casa, né? São os cuidados que a gente deve procurar sempre manter e que são os mais gritantes que a gente vê. A cama, que foi ressaltado bastante pelo Bernardo, ela é importante porque acumula ácaro. E o Bernardo falou também sobre a umidade e a temperatura que proliferam os ácaros. Talvez seja importante também lembrar que as camas não devem ser arrumadas, apesar que é sempre uma preocupação da dona da casa, arrumar o seu quarto mais rápido, mas deixar arejar aquela cama para que possa tirar aquela umidade e com isso diminuir a população de ácaros. Bem, eu acho que nós tivemos uma excelente, vamos dizer, aula, discussão, orientação, talvez seja a palavra mais adequada, sobre como proceder com o ambiente para quem tem asma e tem rinite. Não é difícil fazer essas coisas todas, elas são essenciais e com isso, certeza, com essas recomendações da Abra, você que é asmático, você que é rinítico, você vai ter uma vida e uma qualidade de vida muito melhor e muito menos crise. Bernardo, eu quero agradecer você pela clareza e didática das suas orientações. Muito obrigado. Obrigado a você.